A primeira coisa que eu quero que tu saiba é que ter um pouquinho de medo é normal. A gente ainda tem medo que a gente não conhece, a gente tem medo daquilo que a gente não tem certeza como vai ser. Tudo que é diferente dá um pouquinho de medo. Então, a faculdade de Direito pode dar um pouquinho de medo. O novo estágio pode dar um pouquinho de medo. A nova prova, né, a prova que tu vai ter naquela semana, uma nova matéria, um novo professor, tudo isso causa um certo receio. Mas é normal. E o que vai fazer diferença é a maneira como tu vai lidar com esse receio, com esse medo. O que não pode acontecer é a gente ficar com medo a ponto de realmente não agir. Um pouquinho de medo é normal, faz parte, inclusive, dos nossos mecanismos do nosso corpo para a gente se proteger. Então, a gente tem medo de coisas que podem nos causar mal e a gente pensa duas vezes antes de fazer. Agora, na maioria das vezes, na faculdade de Direito, os medos vêm de alguma insegurança que a gente tem. Alguma coisa que por algum motivo tu imagina que pode ser difícil, alguma vergonha que tu não quer passar, algum erro que tu não quer cometer. Mas vai por mim. Na faculdade de Direito, a gente está lá para aprender, a gente está lá para fazer o nosso melhor. Todo mundo já passou por momentos de insegurança, de dúvida. Todo mundo que hoje está no mundo jurídico, que é professor, que é juiz, que é promotor, já foi estagiário, certo? Todo mundo já foi aluno na faculdade. Então, pode até ser que algumas pessoas esqueçam como que era na época que eles estudavam, mas todo mundo passa por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de medo, por algum tipo de receio. Não acredite nas pessoas que dizem que fizeram a faculdade sem nenhuma insegurança, sem nenhum problema. Para mim, isso é o tipo de pessoa que quer mais mostrar como ele é um herói do que efetivamente como ele foi como ser humano. É normal a gente ter momentos de incerteza, momentos de dúvida, questionamento, faz parte. Agora, mais uma vez, não deixa que esse medo te paralise real oficial. Então, tu tem medo de fazer a seleção do estágio, tu tem medo de falar com aquele advogado para pedir um estágio, tu tem medo de fazer pesquisa, tu tem medo de apresentar trabalho, tu tem medo de prova. Calma. Então a tua vida ela é regida pelo medo. É claro que existem pessoas que têm traumas, que têm situações que realmente levam elas a terem um medo exacerbado. E aí, isso aí tem que ser tratado com psicólogo, com profissionais da área de saúde que vão conseguir resolver melhor. Mas, de forma geral, os nossos medos, eles não são tão fundados assim. A gente cria uma imagem na nossa cabeça e começa a ficar com aquilo, chega a virar uma certa fobia em alguns casos. Eu tive uma colega que ela tinha pavor de apresentar trabalho. Em sala de aula, com os colegas que ela conhecia há anos. Então, é um pouco da gente moldar a nossa mente e saber que sempre vai vir um pouquinho de medo. Mas se der medo, vai com medo mesmo. Vai lá e faz o que tem que fazer.